traz os resultados do REB, nosso plano de benefício instituído em 1998, acumulados os resultados, até o segundo trimestre de 2022. Nós vamos apresentar as informações de desempenho e gestão do plano e também estratégias adotadas no período para alcance da rentabilidade. Nesse novo formato que a gente vem adotando de apresentação, nós separamos as informações específicas de cada plano de benefício. Mas você pode assistir também aos outros vídeos dessa playlist que falam dos resultados consolidados da FUNCEF e dos outros planos que a gente administra, o Reg Replan e também o novo plano. Deixe o seu comentário se tiver dúvidas ou sugestões e nós faremos o possível para respondê-las e também porque essa interação ela é essencial para o aprimoramento dos nossos serviços. Então vamos lá, vamos ver os resultados do REB. A gente tem dentro do plano de benefícios uma rentabilidade acumulada neste período do primeiro semestre de 2022 de 4,93% neste período. Aqui também a gente fala sempre dos saldos de contas individuais do pessoal da ativa e de um saldo consolidado, um recurso mutualista para garantir os benefícios já concedidos, as aposentadorias e pensões. Este é um plano com pouco mais de 5 mil vidas dentro dele, inscritas, de colegas inscritos dentro deste plano. Já são 4.157 em atividade, 547 pessoas na condição de pensionistas do plano e quase 1.000 aposentados dentro deste plano. A gente já paga benefício deste plano, mas é ainda um plano jovem, tem uma média de benefício da ordem de R$ 3.166 por pessoa, é o valor que se paga em média dentro do REB. O plano tem, em termos patrimoniais, recursos da ordem de pouco mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais. A gente vê uma evolução de 18 a 2022 de pouco mais de 48% neste período. O plano alcança então 3.230 milhões nesta posição de 30 de junho de 22. A gente traz sempre um comparativo com os principais benchmarks, a meta atuarial. Meta atuarial no período foi muito puxada para cima em razão do INPC, então ela chegou próximo de 8%, 7,96%. E a rentabilidade a gente tem segregado em duas submassas, as contas do pessoal ainda em atividade e o saldo do grupo de pessoas que já se aposentou. A gente vê uma distância entre os dois e é basicamente em decorrência do perfil de investimento que é realizado para cada um desses grupos. O diretor Samuel vai trazer este detalhamento e a gente vai mostrar um pouco de como está composta esta rentabilidade. Como eu disse, a gente vê na parte dos aposentados e pensionistas uma alocação basicamente em renda fixa, com títulos marcados no vencimento, o que traz uma rentabilidade, garante uma rentabilidade para o plano de benefício muito boa. Aqui a gente tem operações com participantes. Então a gente não tem exposição em renda variável, a gente não tem exposição em investimentos imobiliários, em FIPs e outras classes de investimento que carregam, pelo próprio conceito, algum componente de risco. A gente tem no grupo de participantes ainda em atividade, você tem uma boa qualidade de títulos também na renda fixa, mas eles são marcados a mercado. Essa marcação a mercado, vocês verão que teve um grande impacto também neste período do primeiro semestre de 2022. Uma rentabilidade que foi negativa no período de 22, agora até a posição 30 de junho de 2022 para a renda variável. E as outras classes com rendimentos positivos, mas, como a gente disse, a meta atuarial ela foi bem puxada neste semestre e aí a gente tem um resultado que foi o de não batimento no consolidado do plano da meta atuarial. Quando a gente avança, a gente está gravando esse vídeo já em agosto, quando a gente avança e já tem as prévias de resultados de julho, a gente vê uma mudança desse cenário, uma mudança favorável em termos de qualidade do resultado, você recuperando significativamente ou consideravelmente os resultados na posição 30 de junho. Aqui a gente traz o consolidado de equilíbrio técnico do plano, onde a gente mostra uma situação patrimonial bem confortável com, vou chamar de um superávit da ordem de 105 milhões de reais na posição 30 de junho como equilíbrio técnico ajustado deste plano de benefícios do REB.
nós vamos falar um pouquinho, né, tanto dos movimentos de carteira quanto dos resultados do REB, e vamos também aproveitar para esclarecer algumas das principais dúvidas dos participantes que a gente tem recebido aqui na diretoria de investimento. Primeiro foco que a gente quer dar aqui sobre o REB CD, né, a parcela de quem está em contribuição, é que a gente tinha uma visão que 2022 poderia ser um ano mais volátil, que tem se concretizado do ponto de vista de renda variável. A gente promoveu uma redução aqui da carteira de renda variável de 44% para 26,8% do plano, comparando o fechamento do segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2022. E aproveitou aí para, claro, aumentar a parcela de renda fixa, né? Tanto a rentabilidade dos títulos tem se mostrado extremamente atrativa para adquirir esses títulos, quanto isso traz uma maior estabilidade para o resultado da carteira, e são títulos importantes aqui para compor a nossa carteira de investimentos. Quando eu vou para a carteira BD, para quem já está em benefício, né, já está na fase de benefício, a gente mantém a estratégia, então, de concentrar a carteira em renda fixa, em títulos públicos também, aproveitou o momento para adquirir títulos públicos com a rentabilidade atrativa, e essa carteira também tem a vantagem de a gente poder manter 100% dela marcada na curva. A gente vai falar um pouquinho do efeito da marcação a mercado nos próximos slides, mas isso traz um resultado mais estável e que vem cumprindo o seu objetivo de meta atuarial para a carteira BD, como o próprio diretor-presidente Gilson falou aí no início da apresentação. Quando a gente traz os principais movimentos, dá uma visão geral dos principais movimentos de carteira. Então, elevou a parcela de renda fixa da carteira, renda variável. Nós aproveitamos o primeiro trimestre de 2022 para vender renda variável, aquele momento que bolsa subiu bastante. E agora, em junho, depois de uma queda de 11,5% no mês de junho em renda variável, a gente entendeu que era o momento de segurar a nossa posição de renda variável, e foi importante porque nos meses seguintes, julho e agosto, ações recuperou significativamente. E para os planos BD, né, como eu falei, nossa estratégia foi de manter a nossa posição de comprar títulos públicos, reduzindo o risco da carteira e garantindo aí uma boa rentabilidade no longo prazo. Eu vou tentar sintetizar algumas das principais dúvidas dos participantes. A gente recebeu muitas dúvidas em relação à rentabilidade, né? Principalmente para quem está na massa CD, na fase de contribuição, muitos questionamentos se essa era a melhor estratégia, se a Funcef estava fazendo o certo, se a nossa carteira estava colocada da melhor forma possível, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é assim, a nossa carteira, ela é uma carteira, nossa política de investimentos olha para os próximos 5 anos e também faz uma análise de 10, 15, 20 anos para frente. Então, nós temos que às vezes tomar algumas decisões que podem afetar a rentabilidade do curto prazo, mas que beneficiam muito a rentabilidade do longo prazo da carteira. Primeira análise que a gente tem que fazer é, olhando para trás, os últimos 5 anos, foi uma decisão acertada? A carteira estava posicionada corretamente? Entendemos que sim, né? A carteira de resultado acumulado do REB superou em muito o CDI, superou em muito a inflação, e alguns participantes colocaram também, deveria ter deixado o nosso investimento em poupança. Não, também superou significativamente o resultado de poupança. Então, olhando para os últimos 5 anos, o resultado, a carteira desenhada mostrou-se acertada. Quando eu falo para frente, tem alguns efeitos que a gente precisa entender, principalmente o efeito de marcação a mercado. Todos os títulos que a gente tem comprado desde outubro de 2021 para a massa CD são marcados a mercado. O que significa isso? Que impacto isso traz na carteira do participante? Eu trouxe aqui um gráfico de um título, a gente escolheu um título intermediário, não é o título mais longo nem o título mais curto que a gente comprou para a carteira, é a NTNB 2040, quem está acostumado com Tesouro Direto seria o Tesouro IPCA 2040. Então ele paga inflação, né, IPCA, mais uma taxa de juros. A gente conseguiu comprar esse título estava sendo vendido no início de 2022 a 5,39, ou seja, inflação ao ano mais 5,39, uma taxa que a gente considera positiva. Quando a gente olha assim, 18 anos para frente, é uma taxa que vale a pena a gente ter
na nossa carteira. E se esse título tivesse evoluído de acordo com a curva de taxa dele, aquela taxa que nós contratamos, então se ele tivesse rendido exatamente inflação mais 5,39 proporcional, né, no ano até a metade do ano, nós teríamos tido uma rentabilidade de 8,34 nesse período, que é essa curva laranja, muito superior ao CDI do período, que foi em 5,92. Só que cada vez que a taxa esperada para esse título sobe, o valor de face do título cai. Esse é o efeito da marcação a mercado. Então, como esse título ele encerra o primeiro semestre com uma taxa esperada de 5,94, ou seja, superior ao 5,39, eu tenho uma pressão de marcação a mercado, que é essa curva azul, vejam que ela é bem mais volátil que a curva laranja, que traz o retorno deste título acumulado no ano para o final do primeiro semestre em 2,26, muito abaixo do CDI. Lá em 2040, quando o título vence, essa curva azul ela se encontra com a laranja, né? Ela vai sofrendo fortes oscilações ao longo do período e ela encontra com a laranja, podendo inclusive ultrapassar a linha laranja em alguns momentos. Quando a taxa esperada para esse título for inferior a 5,39, se a gente lembrar, no ano passado a gente tinha uma taxa esperada para alguns desses títulos de 4,35, 4,40, quando essa taxa ultrapassar, baixar do 5,39, a linha azul ultrapassa a linha laranja, mas necessariamente no final do período elas se encontram. Então, deixar de contratar esse título, que é um título bom para a carteira, por conta do efeito da marcação a mercado no curto prazo, não teria sido, no nosso ponto de vista, uma decisão acertada. Por isso que a gente reforçou a posição em títulos públicos, mesmo sabendo que nesse momento eles iriam agregar um pouco mais de volatilidade, dado esse cenário de taxas que a gente está vivendo. Mesma questão a nossa visão de renda variável. Quando eu pego como se comportou o Ibovespa nesse ano, o que eu vejo? Eu vejo um final do primeiro trimestre muito positivo, né? A bolsa subiu, chegou a bater os 120, sai dos 104 aí da virada do ano, chega a bater os 120. Neste momento de primeiro trimestre, a gente até falou no primeiro vídeo, a gente aproveitou para realizar lucro, ou seja, para vender um pouco da nossa posição em ações e levar para a renda fixa, que estava extremamente atrativo, mas depois disso a gente não vê novas janelas, a gente vê uma queda na renda variável, chegando o Ibovespa a fechar junho em 5,99, 6% negativo, né? Neste mesmo período, a parte da gestão FUNCEF das ações líquidas fechou em menos 13,90 e a gente vê logo depois dessa virada de junho uma recuperação. Realmente a bolsa estava muito descontado, a gente via isso nas nossas análises, não era o momento de sair em junho, a gente recebe muita reclamação de participante, deveria ter saído em junho. Não, junho não era o mês de sair, era o mês de esperar a recuperação. E 24/8, esse menos 6 vira mais 7,70, então tem uma alta significativa e em bolsa. A nossa gestão, nesse caso, foi ultrapassada pelo Ibovespa. Por quê? Porque nós ainda temos uma posição relevante em Vale, né? E Vale ainda não se recuperou da mesma forma, ela continua negativa, ainda não se recuperou da mesma forma que o índice, mas é uma empresa boa, a gente continua com a nossa posição nela, continua vendo bons fundamentos na companhia. Então essa é a análise que a gente tem que fazer. Se no longo prazo vale a pena a gente manter algumas posições, quando a gente olha um cenário de longo prazo, se nossa posição em bolsa faz sentido, não faz sentido. Então a gente viu o ano passado e no primeiro trimestre que era bom a gente reduzir um pouco o posicionamento em renda variável, realizar um pouco e levar para a renda fixa, mas ao mesmo tempo a gente ainda vê desconto na bolsa, ou seja, ainda potencial para ela continuar crescendo. E uma questão que vem muito forte, né, dos participantes, porque no último vídeo a gente falou de perfis de investimento, a gente entende que a nossa carteira está bem setada para o longo prazo. No entanto, existem pessoas que têm um perfil mais conservador, que apesar do longo prazo ser bom a gente ter essa posição em renda variável e essa oscilação, são pessoas que preferem não ter oscilação no curto prazo. E isso é uma coisa que o mercado bancário em geral resolve com perfis de investimento, né? Colocar
investimentos adequados de acordo com o perfil. Os perfis de investimento ainda estão em análise na FUNCEF, precisa fazer toda uma análise, quais são as etapas que a gente precisa mudar em termos de sistema, de regulamento. Ainda não foi levado para a deliberação da diretoria executiva nem pelo Conselho Deliberativo, mas a gente já tem alguns sinais do que a gente vai precisar fazer antes de realmente colocar os perfis de investimento no ar. E uma das questões que a gente vai precisar fazer é fazer uma educação em investimentos para o participante. Por quê? Porque quando a gente realizou o benchmark com algumas entidades, a gente percebeu que existem alguns riscos no perfil, e um dos riscos que eu vou relatar agora é algo que aconteceu de fato numa entidade e que pode se concretizar numa perda significativa de valor para o participante se isso ocorrer, por isso que a gente precisa fazer esse education. O que aconteceu? Isso aqui é um gráfico de Bovespa 19 e 20 e também um gráfico do DI, a linha azul é o CDI 19 e 20. Essa fundação tinha um número significativo de pessoas em perfil mais conservador, então pessoas que dizem assim, eu não quero volatilidade na minha carteira, mesmo que isso possa no longo prazo representar ganhos, e em alguns momentos ganhos significativos. Só que acontece que o CDI acumulado 2019 fecha 5,96 e o Ibovespa acumulado 2019 fecha em 31,5% positivo, ou seja, aqueles colegas que tinham o perfil mais agressivo, uma parcela maior de bolsa, tiveram uma rentabilidade muito maior do que quem estava puramente no CDI. E como algumas pessoas fazem muito análise do resultado passado para tomar decisão futuro, que não é correto, acabou que no final de 2019 uma série de pessoas que estavam no perfil conservador migraram para o perfil mais agressivo nessa entidade. E o que acontece na sequência? Esse Ibovespa, que tinha rendido 31% em 2019, ele cai significativamente por conta de um evento totalmente inesperado no início de 20, que é a Covid. E essa entidade começou a receber uma pressão muito forte em abril de 20 para que esses colegas que migraram para o perfil agressivo voltassem para o perfil conservador, ou seja, realizassem essa perda de bolsa no final de abril, o que não era saudável. Então essa entidade até tomou a decisão de fechar a migração de perfis nesse período. Foi uma decisão que no momento foi muito debatida e foi muito impopular entre esses participantes, mas que se mostrou extremamente acertada. Por quê? Porque esse Ibovespa que tinha caído, ele mostrou capacidade de recuperação e se recuperou até o final de 2020. Então, esse talvez seja o nosso maior receio em relação aos perfis, e independente de implantar os perfis ou não, nos leva a tomar a decisão de que a gente precisa realmente fazer um trabalho muito forte de educação de investimento, né? Não só a educação financeira, mas educação de investimento com o participante, para que ele entenda que carteira de longo prazo é carteira de longo prazo, decisão sobre perfil de investimento ou decisão de carteira de fundo de pensão é uma decisão olhando um horizonte de prazo maior do que só o trimestre ou mesmo só o ano. Bom, chegamos ao final da apresentação dos resultados do REB, acumulados no segundo trimestre de 2022. Se você gostou desse novo formato de apresentação, comente, envie suas dúvidas, suas sugestões, seus comentários. E muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.